O que é o feminino? Você, mulher, sabe a importância do feminino na tua vida? Sabe como acessá-lo? Hoje nós vamos descobrir. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou Bianca Coelho e hoje nós estamos aqui com a deusa magnífica Karina Rodrigues. Eu vou deixar ela se apresentar porque ela faz isso melhor que ninguém. Então vamos lá, eu sou Karina Rodrigues, mais conhecida com meus alunos como professora Karina Rodrigues. Eu tenho uma vasta formação nos dois campos, tanto no campo da ciência, me considero uma cientista, me formei em 3 faculdades, letras, psicologia e ciências sociais, fiz um número incrível de pós-graduações e especializações, desde arte-terapia, Jung, cérebro, que é a minha área que eu gosto de mexer, arte-terapia principalmente. Fiz meu mestrado na Universidade de Jaén, na Espanha, na área de educação e neurociência, como o cérebro aprende, por que a gente aprende desse jeito, por que a gente vive repetindo as coisas. E atualmente eu estou terminando, estou nos últimos 45 de segundo, a prorrogação, na verdade, do meu doutorado, e o meu doutorado é em feminino, como a mulher envelhece, como a mulher chega na maturidade, quais os arquétipos que ela desenvolve. Ai, já fala um pouquinho disso. O que? Explica pra gente o que é esse feminino. Tá. Eu acho que hoje, cara, vocês são incríveis de trazer esse assunto, né? Primeiro eu queria agradecer, né, Clícia e Bianca, até por esse assunto, pelo convite, por esse assunto, porque hoje existe tantas pessoas que são sábios na área, né, que não fizeram nenhuma formação, não entende de nada, mas que hoje nós temos aí o advento do Instagram, do YouTube, e que vem falar um monte de coisa e que confunde ainda mais a nossa cabeça, né? Então, hoje em dia tem um bombardeio do você sabe por que você, que é o que eu mais prego para as meninas, sabe por que você não arruma um homem? Sabe por que os seus relacionamentos estão falidos? Porque você não é feminina. Não é esse o discurso? Porque você é masculina. E daí a gente, lá no consultório, lota de mulheres, pelo amor de Deus, Karina. Me ensina a ser feminina. Me ensina a ser feminina. E daí o que borbulhou na internet? Eu já vou responder o que é o feminino, mas vou responder o que não é o feminino. Borbulhou mulheres, né, querendo ensinar as outras mulheres a serem mulheres. E isso é impossível. Porque o feminino, ele não é um comportamento, ele é uma energia. E em hipótese nenhuma é a energia, como se prega, do passivo, do submisso, ou eu vejo colegas que não são colegas, não são psicólogos, mas são coaches, ou são pessoas tentando, influencers, né? Explicando que a mulher tem que rir com a mão na boca, né? Tem que sentar com a perna não sei como, né? Essa mentalidade que para ser feminino, Isso. você tem que ser passiva e abaixar a cabeça. Um comportamento delicado. Delicado. Bela, recatada e do lar. Né? Você, Karina. A minha cara. Misericórdia, tudo que eu sou também. Misericórdia, né? E aí o que há um entendimento de que, né, e nós precisamos cortar a polarização. Que é a polarização? Ou você é feminina ou você é masculina. Ou você é santa ou você é puta. Não é? Pode falar puta aqui no Pode falar o que quiser. Então, ou você é recatada e do lar, ou você é um homem tentando conquistar o mundo aí fora, e daí você não vai conseguir mesmo homem nenhum, e não vai conseguir nada, é por isso que você teve um AVC, é por isso que você tá com mioma, e daí se taca tanta coisas na cabeça dessa mulher que ela se perde completamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que o feminino, ele não é uma regra. Ele é uma liberdade. Como é o meu feminino, como é o seu feminino? São diferentes. E existem milhões e milhões, e é isso que eu tô... a minha tese de doutorado fala sobre isso, né? Existem milhões, sei lá, infinitos, na verdade, modos de ser mulher. Então, o feminino, ele é uma energia que existe tanto na mulher quanto no homem. E a pergunta que não quer calar, então, existem mulheres mais masculinas? O que vocês acham? Então, a gente tá... Não, mas a gente estava conversando isso ainda há pouco, porque
Eu tava vendo que para você ter um feminino, você tem que ter um equilíbrio com o masculino. Tanto que o Jung, que é a minha linha, o que Jung falava? Ele falava da enantiodromia. O que é enantiodromia? Eu só consigo alcançar a pureza de um estado me identificando e trazendo um equilíbrio com o seu oposto. Então, se eu sou inimiga do masculino, e daí agora a gente entra agora a gente entra na polêmica, né? Agora vem Se um eu assunto sou, polêmico. se eu sou inimiga do masculino, o homem é o opressor. Não, o patriarcado é o opressor. Né? E quantas mulheres perpetuam o patriarcado? Então não é o homem que é o nosso inimigo. Mas o homem nos mata, o homem não sei o quê. Mas quantas mulheres também nos ferem? Então nós temos que entender que nós também contemos esse masculino. E existem sim mulheres que, em essência psicológica, isso é psicologia, isso é ciência. Existem mulheres que, de essência, têm um masculino mais exacerbado no seu psicológico. E isso não significa que comportamentalmente ela é masculinizada. E daí vem a grande questão. Uma mulher, ela pode ter um feminino imenso dentro dela, mas ela pode ser masculinizada externamente. Mas ela pode ter um masculino muito grande dentro dela e ser feminina. Isso a gente consegue ver até simbolicamente em alguns estudos, né? Seja no mapa da alma, que é um mapa que você faz, que é um teste científico, onde você pode pontuar os 15 arquétipos que você tem. Todos nós temos 15 personalidades dentro de nós. Dessas que todo mundo, eu, vocês e o menino que está sentado ali, o homem que está sentado ali, todo mundo. Né? Então eu tenho 7 mulheres dentro de mim e 7 homens dentro de mim. E os meninos, idem. O que acontece é que às vezes eu tenho um que se destaca mais. Não é? Então uma mulher, por exemplo, né? Vamos fazer o estereótipo. Uma mulher que é caminhoneira, por exemplo. Não é? Porque agora qual é a venda? A venda é a mulher não vai pra guerra, porque a gente veio pra polemizar aqui, não é? Pelo amor de Deus, é porque a mulher não vai pra guerra, porque a mulher não troca o pneu, não sei que mulher é essa, mas não é? Porque a mulher não sei o quê, não sei o quê. Porque o que eu vejo é o seguinte, eu vejo mulheres que pegam uma gripe, velho, e que no dia seguinte estão lá, mulheres como eu, que fez o parto cesárea, né? Porque minha filha entrou em sofrimento fetal e no dia seguinte estava de pé dando banho nela porque o marido não podia dar banho porque não sabia. E daí a mulher estava lá de pé. Então, eu não sei que mulher é essa, que homem é esse que vai pra guerra, mas não deu banho numa criança. Não é? Tá meio esquisito isso na minha cabeça, né? E daí o cara pega uma gripe, ele fica 5 dias de cama. De cama, não é? Imagina, vocês conseguem imaginar o marido, o namorado de vocês tendo um filho? Eu não consigo, não parindo, não é? Não. Ou passando por coisas que nós... Então, isso daí não é sobre ser feminino ou masculino. É sobre uma energia, a força, né? É diferente de poder. Né? Como assim? Todos os aspectos, o masculino e o feminino, ele pode ter força ou ele pode ter poder. O problema não é ser feminino ou masculino. Eu estava falando até do mapa, eu vou complementar. Eu tenho um mapa muito masculino. Então, eu sou uma mulher que trabalha, que construiu uma empresa, que viaja ao mundo. Eu sou uma mulher com muito masculino interno. Mas meu namorado tá sentado ali, pergunta se eu não sou feminina. Eu sou muito feminina. Isso, uma coisa não invalida a outra. Então, o que acontece? Quando eu toco o meu masculino, eu toco a nível de poder, não a nível de força. E o que é um poder? Qual é o poder do masculino dentro de uma mulher? É o poder de se realizar profissionalmente, de se realizar, que a gente estava conversando antes daqui do podcast, de viajar o mundo sozinha, não é? E de conseguir ir além, de fazer todo esse movimento. Isso não é dos homens, mas é do poder masculino. O que seria da força do masculino? Se eu mandasse no meu namorado, se eu pegasse esse poder que eu tenho do masculino e pervertesse para
submeter outras mulheres ou outros homens como empregados ou coisas nesse sentido. Vocês entenderam? Sim, E a mesma claro. coisa é a mulher. A mulher ela pode ter o poder do feminino. O que é o poder do feminino? O poder de gerar vida, o poder de se embelezar, porque é da mulher. O cérebro nosso, isso é do meu mestrado em neurociências, o cérebro do homem realmente, isso é muito importante, gente. O cérebro do homem e da mulher funciona diferente. Não é mito isso. Então, quando a gente diz homem e mulher é diferente, é diferente porque nosso cérebro funciona diferente. Nós gostamos, por exemplo, nós mulheres, de compartilhar. Não é? A gente chegou aqui já fofocou 1 milhão, já falou das viagens, não sei o que. Às vezes, se fossem 3 homens, e aí, cara, não sei o quê, e o jogo ontem? Pronto, Acabou o assunto. Acabou o assunto. Não é? Acabou por quê? Porque é um jeito. É errado, é certo? Não. É o jeito de cada um. E é o jeito que o cérebro funciona deles. Isso é um assunto super interessante, né? Então, voltando no feminino e no masculino, o que é o feminino? Como é ser uma mulher? É ser dona de si. Primeira coisa, ninguém é mulher ou homem sem autoconhecimento. Então, o teu problema, não arrumei um namorado, o meu problema é porque eu estou estressada. Isso não é sobre a sua energia feminina ou masculina. Isso é que a sua energia feminina e masculina está totalmente caótica dentro de você e está sendo usada muito mais para força do que como poder. Faz sentido isso para vocês? Total. Não é? E daí você entra dentro de um casamento, 2 caóticos malucos, querendo medir força, competir. Não adianta ser só masculino ou só feminino. Então, você vai ter que achar, porque senão você não vai ter paz. Não. Tanto que nós temos que ter consciência dessas diferenças. Você usou uma palavra muito boa, Clícia. É a palavra paz. Nós não estamos num relacionamento ou na nossa profissão para a gente encontrar felicidade ou alegria, porque obviamente ali vai vir frustrações, mas eu vim para encontrar paz. E eu vou encontrar paz quando eu conseguir equilibrar tudo isso. Então, respondendo a pergunta que não quer calar, quem está certa? A mulher que está em casa e largou o emprego e está criando 5 filhos e deixou para Deus decidir quantos filhos ela vai ter e etc. Ou a mulher que nem teve filhos e decidiu que não quer ter, né? Como a juventude agora já decidiu, né? Pega um gato e tal. Minha filha disse, mãe, não vou ter filhos. Eu falei, ótimo. Peguei um gato, lindo, minha neta, né? E alguém vem falar que vai chamar o gato de neto. Vou chamar sim, vou mimar o gato, porque é minha neta. Compra lá assim. Porque assim eu tenho paz. Eu me sinto em paz assim. Daí, voltando, quem tá certa? As duas, desde que elas tenham paz no lugar que elas ocupam. Sim. E elas sentem. Porque se eu tivesse que não trabalhar, até 5 filhos eu teria, mas se eu não tivesse que não trabalhar e o homem mandar o que eu ia comer naquele dia, ou ele, viu, amor, já presta atenção. Tipo, se ele chegar em casa e eu ter que tá cheirando a fritura da gordura do negócio. Nossa senhora, né? Você vai virar um rebuliço, não vai ter paz não, viu? Não, em 3 meses tava com câncer terminal. Tipo, melhor morrer do que ficar nessa vida, não é? Quantas mulheres vêm pro meu consultório e dela diz, me casei, eu realizei toda a minha vida, por que eu tô com esse câncer? Por exemplo, no seio, né? Invariavelmente no seio direito, porque amamentou esse homem, né? Direito é o homem. E daí eu começo a traçar com ela o quê? Aquilo que eu disse no começo, autoconhecimento. Essa é você? Não, cara, essa não sou eu. Né? Não me identifico como essa mulher. Por quê? Gente, eu tô só falando, se vocês quiserem perguntar. Não, tá excelente, pelo amor de Deus. Bebê da fonte aqui. Por que hoje tantas mulheres estão se identificando imensamente ou com a santa puritana, não é? Tipo, sabe de uma coisa? Agora eu vou seguir essa mulher, essa influencer, porque ela tá me ensinando como criar meus filhos cristãos, lá. Ou a mulher está se identificando com a bruxa. Que daí vocês vêm pra mim.
que é a bruxa? No sentido da subversão, né? Tanto que eu lancei um projeto, falei para a Natasha, o projeto da Lilith. Poxa, nós vamos ter 30, 40 pessoas, porque a Lilith é uma coisa... 120, inscritos em poucos dias. Explica o que é a Lilith. A Lilith é um contexto simbólico de libertação. Então, imagina que metaforicamente, né, porque nós estamos falando de metáforas, existe aí dentro de você um ser demoníaco, que é o que a igreja pregava, não é? A mulher era bruxa porque ela tinha um trem com o demônio. Tá. Agora, nós vamos considerar aqui que demônio é aquilo que o outro não quer ver em você. Então, imagina que você vai viajar ao mundo, Bianca. Claro que não. Você não vai, não. Você vai casar, você vai ser do lar, prendada, vai cozinhar pro seu marido, vai ter filhos com seu marido e vai ficar lá bonitinha. E o que ele falar, você também, viu, Cris? Você não vai trabalhar não, o que você tá fazendo aqui, né? E daí o que acontece? Quando você se coloca, de novo, volto para a palavra que a Cris falou, que é paz. Quando você se coloca nesse lugar que não tua alma não se identifica, alguma coisa começa a borbulhar lá dentro. Não é? E dessa mulher começa a achar que tá com... pombagira, alguém fez um trabalho para mim, não é? Daí as mulheres vão parar lá comigo, eu falo, filha, eu tenho um negócio. Você acredita, doutora, que eu tô com a pombagira? Eu falei, acredito. Acredito. Eu sei o nome da pombagira. Né? Se fosse a Bianca, eu falasse, sua pombagira chama Bianca, né? Tipo isso. Não é? Por quê? Porque existe essa mulher sexualizada que tá dentro de você. Existe essa mulher que quer viajar ao mundo que tá dentro de você. Existe essa mulher que... Ou o contrário, né? Por exemplo, às vezes tem mulheres que vão para lá, elas conquistaram, já peguei juízas, médicas, mulheres muito bem... reconhecidas com status social e que ao parar na terapia se reconheceram como aquela outra. Mas tem mais o quê? Não tem mais. Não, eu posso te dizer o que tem mais assim, depois dos 50 anos tem mais éstia. Tem mais a mulher que fala... Isso me interessa também. Eu acho que isso é um tema muito interessante. As mulheres depois dos 50 anos, que é a tese minha do doutorado, elas... Porque quando acontece... Ixi, daí é outro assunto, hein, gente? Daí é outro podcast. Já vai deixando o gancho, Karina. Quando nós... Eu só tô no relógio. Diz que com 20 minutos começa a pergunta, só tem 2 minutos e meio para explicar a tese inteira. Ó, prestem atenção. Neurologicamente, quando nós temos filhos, o nosso cérebro encolhe. Isso é real, físico. Por que ele encolhe? Porque você tem que dar atenção para aquele bebê. Então, ele corta sinapses que você não vai poder ficar. Já pensou se você ficar distraída? Teu bebê morre no banho. Teu bebê tem uma febre e você não percebe. Então, ele corta sinapses e isso acontece, inclusive, o nosso cérebro, quando a gente se torna mãe, diminui de tamanho e de peso. Olha que loucura isso. Porque a gente precisa estar focado. E daí o que acontece? Não parece? Não sei se a Cris teve nenê, Cris. Não parece que a gente fica meio doida na hora que o nenê nasce? Que esse primeiro dia a gente não fica esquisita? Daí a gente fala, tô com depressão pós-parto, não sei o quê. Por quê? Porque o cérebro não está funcionando igual. Nós estamos imbuídas de ocitocina para cuidar da cria. Muito grande, né? Muito grande. Mas para você que foi Artemis, eu imagino o baque. O que acontece? Quando a gente entra no climatério, o estradiol especificamente, né? Não é um tipo de estrogênio, que é o estradiol, ele despenca junto com a progesterona. E pela segunda vez na vida, o nosso cérebro encolhe de novo. Encolhe de novo. Então, o meu cérebro já está encolhido. Já estou com o cérebro menor. E o que acontece? A gente começa a não se reconhecer. Você tem que fazer reposição hormonal. Não, senhora. Mesmo com reposição hormonal, você corta sinapses. Porque você já não é mais quem você era. E daí você não sai mais com qualquer um. Né? Você olha e fala, nossa, que exigente. Você vai ficando velho, vai ficando seletivo, vai ficando exigente, não chata. Aceita qualquer coisa. Mas por que você fica exigente? Não, você ficou inteligente. Eu gostei mais dessa palavra. Você ficou inteligente. Você já não perde tanto tempo com aquilo que não é. Então,
Quando uma mulher vem para terapia, ela estando com 30, 40, 50 ou 60, já na menopausa, ou num processo de crise da meia-idade que se dá aos 30 e poucos anos, né? Agora está um pouco mais tardio, porque a geração que veio agora é um pouco mais imatura, né? Primeira coisa que eu tenho que estabelecer é esse autoconhecimento. Então, fica dessa primeira parte a pergunta de o que é o feminino? O feminino é o teu feminino. E ele não vai coexistir, você não vai ter paz se ele não conviver com o teu masculino. O importante é que você se descubra qual é o meu equilíbrio. O quanto eu tenho que dar vazão ao meu masculino e ao meu feminino. Quem sou eu? Será que eu sou uma mulher que faz flamenco? Será que eu sou uma mulher que gosta de cozinhar? Não é? Quantas mulheres na pandemia, vocês não escutaram mulheres falando assim, meu Deus, eu descobri que eu gosto de cozinhar? Olha lá, Eu. olha lá. Não foi? Você sentiu isso? Não foi uma experiência? Você falou, cara, E eu o nem pior é sabia que que ela eu gostava cozinha disso. super bem. Ela cozinha muito bem. Mas às vezes você descobriu isso só na pandemia. Foi na pandemia que eu Isso. tive esse... Então fica aí a dica para as mulheres. Às vezes eu preciso desse recolhimento, não preciso do Covid. Né? Antigamente as mulheres tinham... Isso tem até um documentário sobre isso, gente. Isso é histórico, isso é científico. As mulheres antigamente tinham nas tribos uma tenda, que ficou conhecido como tenda vermelha, que as mulheres pregam hoje que elas se retiravam na menstruação, mas não era só na menstruação. As mulheres tinham um espaço só delas, onde quando elas precisavam, elas tinham tido um nenê, e as anciãs ficavam dentro dessa tenda. Já pensou que deles... Acho que uma das maiores faltas, sabe por que nós não conseguimos alcançar o nosso feminino em plenitude? Porque nós não tivemos referência. Eu não tive referência de feminino saudável. Vocês tiveram essa sorte? Não, a gente tava falando disso hoje. Eu falei assim, eu cresci com princesa da Disney. Eu tô esperando o príncipe no cavalo branco até hoje. Ou crescemos com a nossa mãe sendo humilhada pelo nosso pai, dependendo financeiramente dele, e daí crescemos doidas, desvirtuadas e pensando, não interessa, eu nunca vou depender de um homem, não é? Então, tudo em nós acabou sendo lapidado e estruturado em cima das nossas referências. E você que está em casa, qual a sua referência de mãe e de vó? Que normalmente eram extremos, né? Você não tinha um equilíbrio. Ou era muito, ou era nada. Exatamente. Não, mas geralmente mulheres que ficavam em casa e que eram muito subjugadas pelo masculino, né? E que tinham muitos filhos e falavam coisas, né? A gente até brinca na internet, né? Que os anos 90 e 80 não foram para os amadores, né? Porque não é. Porque os nossos pais falavam coisas para nós que se a gente falar para o nosso filho, a gente é presa por... Não é? Se a gente agir com os nossos filhos, é visto isso como algo... Criminoso mesmo. Criminoso mesmo. Não estou falando aqui de bater ou de nada, mas eu estou falando de imposição. Os pais não têm a mínima condição de se impor para os filhos hoje em dia, né? Então, isso fica para o nosso questionamento. Que momento eu pendulei da minha mãe que nem trabalhava e eu que estou estressada, estafada com síndrome de burnout, né? Para minha mãe que era extremamente rígida e para mim que nem sei o que está acontecendo no celular do meu filho, que às vezes com 8, 9 anos eu pego muita criança que está vendo pornografia na internet. Mas é muito, gente. Não é pouco, não. É muito caso, né? Por que uma criança de 8 anos está com acesso a um celular? É um acesso tão livre assim, né? Porque uma criança de 8 anos tem um celular? Tem um celular, tem que começar daí. Acho que a pergunta base é por que essa criança está com um celular na mão? Porque o pai e a mãe querem paz. Não é porque o pai e a mãe estão olhando para ele e dizendo, nossa, filha, vou te dar um celular para você ser uma pessoa melhor. Não é? A gente senta no restaurante, o que vocês veem? Os pais sentam. Ah, Karina, você fala isso. Não falo isso. Minha filha só pegou um celular aos 13 anos de idade. E mesmo assim, nos momentos que ela tinha que ir na casa de uma amiga ou fazer um negócio, e ela levava o celular para se comunicar comigo. Mas não era livre demanda.
né? Então, essa complexidade hoje, que nós fomos de um assunto para outro, mas essa complexidade eu falei disso dos filhos, porque isso que a gente está fazendo com os nossos filhos, a gente faz com a gente mesmo. A gente está criando distrações para não ter interações. Então, eu não interajo comigo mesma, eu não interajo com o meu eu não me conheço. E as interações, quando você fala, você quer dizer conosco mesmo. Isso, comigo mesmo. Tudo isso que eu falei aqui, partir da Clícia, aprender a cozinhar. Aprender não, descobrir a cozinheira que existia dentro dela. Né? Como é que uma criança vai se descobrir o próximo Picasso se ela não tem um acesso a tinta, a guache, a lápis de cor, a giz de cera, a lama? Minha filha, eu tenho foto dela que só dá para ver o olho. A lama, porque ela precisa mexer, isso se chama material expressivo, né? O quanto tempo você monta um quebra-cabeça com seu filho? Não, por quê? Não tem tempo, tá tudo na correria. Então vamos transportar isso para si. Você tem tempo para si? Né? Vai precisar de uma pandemia para você descobrir agora quem é você? Então, antes de tentar entender o que é ser mulher, a pergunta tem que ser: quem sou eu? Quem sou eu? Não, como é que... nossa, eu vou acompanhar aquela influencer ali, porque ela está me ensinando a sentar, ela está me ensinando a falar, ela está me ensinando a me comportar, a me maquiar. E daí eu vou ser uma mulher, que agora a moda é falar mulher magnética. Vou ser uma mulher magnética, vou atrair um homem, não é? Nossa, nota 1000. Ai, desculpa. Cara, é que é engraçado, né? E daí por dentro não mudou nada. Não, daí você encontra o cara, dali 5 minutos você descobre que ele também é só por fora. Não é? Que a maioria tá assim hoje. Né? Ô, Caio, puxando assim o gancho, queria falar um pouquinho de constelação. Tá. Você tá falando, tipo, entrou no assunto de padrões, onde a constelação pode ajudar no feminino? Tá. Acho que a constelação é um assunto aqui que demandaria muitas horas, porque hoje nós tivemos uma deturpação e um desvio da constelação. Existem cursos de R$90 hoje e 15 vídeos. E daí pra formar a constelação, né? Então isso eu sou totalmente contra. Então, quando a gente fala constelação, eu queria só deixar claro para todo mundo que nós estamos falando de uma constelação séria, eu não trabalho mais com a constelação tradicional, eu só trabalho com a constelação anímica, que é a que você conhece. Eu criei porque eu não acredito nisso. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha bisavó, daí vira fofoca, né? Minha bisavó teve um amante, daí eu também tenho um amante, sabe? A culpa é da minha bisavó, né? Eu não queria ter um amante, mas a minha bisavó teve. Que saco, velho. Foi ela, viu? Foi ela. E a anímica, ela trabalha o quê? A constelação anímica é uma constelação que trabalha o eu. Então não trabalha a minha relação com a minha bisavó, a minha relação com meu pai, a minha relação com a minha mãe. Trabalha que formas eu me vinculo à minha história e à história da minha família. E daí, quando eu descubro, a gente chama isso de mandatos, né? Eu descubro os mandatos, porque nós funcionamos na nossa família como um relógio. Que peça você é na tua família? Primeira coisa que você precisa descobrir é isso. Que peça eu sou? Eu sou a que veio salvar a família, eu sou a que veio romper com as estruturas da família, no sentido de que, todo mundo é religioso, daí não tem aquele que vira roqueiro e satanista, que é para ir completamente no oposto. Daí a família, meu Deus, por quê? Ele tá ali para romper essas estruturas, né? Então, eu acho que o olhar que a gente tem para nossa família é deturpado e ficou mais deturpado com os influencers da vida, onde, por exemplo, pessoas chegam lá e falam assim, isso aqui que é, doutor, eu tô assim porque eu olho para os meus ancestrais e eles foram tão fracos, né? Daí eu falo, filha, tua bisavó veio com 13 anos sozinha dentro de um navio, sem falar a língua. Vocês conseguem imaginar? A gente vai pegar um ônibus... Quantos anos atrás? Eu não tô falando de pegar um avião na primeira classe. Tem o WhatsApp para se comunicar, o Google Tradutor, né? Exatamente. Eu não tô falando de você pegar a primeira classe
da Azul e ir lá comendo seu champanhe. Não, eu tô falando de você pegar um navio com piolho, com escorbuto, com tudo quanto é coisa, com perigo de ser... De naufragar. De naufragar, com perigo de ser violentada, ser morta e jogada no mar, não é? E veio e às vezes com 20 anos já tinha um monte de filhos, pariu esses filhos de forma natural. Aonde que tá a tua avó fraca que eu não estou encontrando nessa história? Então nós confundimos a mulher não ser livre historicamente com algumas coisas com ela ser uma pessoa fraca. E eu acredito, na minha opinião, não estou falando que isso é a verdade, que esse meu sentimento de que minha origem é fraca gera muitos distúrbios em mim, não é? Porque quando eu olho para uma pessoa e eu entendo, eu quero que ela seja mais do que um ser humano, não é? Vou dar um exemplo muito rápido. Quantas mulheres hoje, e acho certo, mulheres que não querem ter filhos não devem ter filhos, mas quantas mulheres hoje não têm filhos porque não se sentem aptas, por exemplo, a criar uma criança no sentido de, eu acho que eu bateria, eu não teria paciência, eu não sei o quê. E julgam a mãe fraca porque ela ficou em casa criando 5 filhos, por exemplo. Então essa mãe, ela tem um poder, lembra que a gente estava falando de poder e força, um poder onde ela disse sim à vida daqueles filhos e ela bancou aquilo. E isso não significa que ela é fraca. Faz sentido isso para vocês? Muito. Não é? Talvez fraqueza seja optar em eu não dou conta disso. Né? Eu não dou conta de tocar, não que deva ser, eu quero deixar isso claro, mas muitas vezes nem tentar, porque nós estamos vivendo essa geração agora, né? Que é a geração que já não dá conta de fazer os movimentos, seja trabalhar, ter filhos e etc. Né? Respondi tua pergunta da constelação, mas a constelação ela pode ajudar nisso. Na minha opinião, é encontrar o teu lugar dentro do teu sistema familiar e entender, eu faço um script da minha vida e o papel que eu exerço diante das pessoas é de salvadora, por exemplo. E daí você vai passar uma vida inteira, ou de vítima, daí você vai passar uma vida inteira dizendo, olha o que os outros estão fazendo comigo. E daí você não percebe, volto na palavra da Clícia, que você não tem paz na tua vida, né? Porque você não está conseguindo ser você. Gente, agora a gente vai para a parte que todo mundo mais gosta, que é o direta delas. Então, Karina, aproveitando que você falou, entrou num pouco da constelação, a minha pergunta é a seguinte: a mulher, ela pode carregar um sentimento, alguma coisa nesse sentido, que pertencia às outras mulheres das gerações anteriores dela? Sim, tanto por genética, isso se chama filogenética, isso é ciência, né? Eu herdo o gene do meu pai e da minha mãe. Isso é óbvio, isso é ciência, né, gente? Esse gene você não herdou só o lindo olhos da sua mãe, só o bumbum do seu pai, ou a calvície. Não, você herdou tudo, inclusive reações emocionais. Então, isso é ciência. Então, filogeneticamente a gente falando, eu posso reagir a algo que eu nunca vivi. E existem muitos estudos sobre isso. Muitos estudos. E isso de maneira inconsciente. Inconsciente. Mas a gente, como você falou agora, a gente não pode jogar a culpa em cima de tudo isso. Não. Das suas ações. Em cima Por isso o autoconhecimento. Eu tenho que olhar e falar, cara, isso que eu tô fazendo não é saudável. Porque a gente tem que tirar a palavra normal. O que é normal? Uma mulher ter 17 filhos hoje é normal? Ué. Uma mulher pode ter. É saudável para ela? Essa é a pergunta. Então, o que eu estou fazendo para mim é saudável? Como é que eu vou saber, Karina? Te traz paz? Né? As pessoas querem uma grande paixão avassaladora, que você tem dor de barriga, que você luta por aquilo. Não, o amor é paz. Não é? Sim. Então, a pergunta que você tem que fazer, aquilo está te trazendo paz? Não, não está. Então, você tem que buscar de onde vem esse comportamento. De uma estratégia que você criou na infância, às vezes dentro da barriga da sua mãe, de uma estratégia que você criou na primeira infância, não achei. De onde isso vem? Né? E pode ser, tanto que filho de ansioso é, né? É filogenético isso. Filho de pessoas, o autismo, o TDAH,
a esquizofrenia, tudo isso tem quesitos genéticos envolvidos, né? Karina, é verdade que a constelação ajuda a melhorar conflitos? Ajuda no sentido de posicionamento, né? Aquele negócio que eu estava falando da função. Qual a função que você tem com o seu marido? Ah, eu sou mãe do meu marido. Tá, vou falar o básico aqui da constelação, que a maioria das mulheres da nossa geração fizeram isso. Casaram com meninos e a gente assumiu a maternidade. Por isso, tanto câncer no seio e de tireoide e miomas. Não é? E muito ódio do homem, por isso tanta candidíase e tanta infecção de urina. E daí vai afora, calvície feminina hoje que tem demais, né? Etc. Mas voltando no assunto, se a constelação que é mesmo? Ela não Eu aguenta. nunca me perco, Ela mas não o que é a aguenta. constelação mesmo? É verdade que a constelação familiar ajuda a melhorar conflitos. É na posição. E daí eu vou para a constelação, não só a constelação não é um milagre. Você vai na constelação não para que ela solucione o conflito. Eu não acredito em solução. Eu acredito que ela revela o conflito. Então a constelação é tipo assim, deixa eu abrir essa caixinha. Pra te mostrar uma coisa que às vezes ali você não tá vendo. A caixa de merda. Eu abro lá e falo, meu Deus, era isso que tava fedendo. Pronto, revelou. Daí eu posso o quê? Virar e fingir, fechar a caixa. Colocar embaixo do tapete. Exatamente. Faz mais um cocôzinho lá dentro e fecha aquilo e esconde. Ou você pode falar, bom, eu não quero Vamos viver. resolver que nem gente grande. E daí você vai para o processo terapêutico, daí você chega em casa e se posiciona, não é? Então você vai, por exemplo, numa constelação e de repente você vê que você é mãe do seu marido. Então vou bater nessa que é a que mais aparece lá. E daí você começa a perceber, cara, mas eu sempre fui mãe da minha mãe. Mas isso aconteceu porque meu pai não sei o quê. E daí você começa a destrinchar um script ali, né? Quem exerceu o papel de quem? E daí, de repente, você tem que virar e falar, olha, eu não vou mais exercer esse papel. Quer dizer, não adianta nada você sair da constelação se você chegar em casa, teu marido jogou a meia na sala e você pegar e colocar vai lá e coloca, vou guardar a meia dele, tadinho, chegou do trabalho, tá Tá cansado, que dó. Deixa eu fazer isso aqui só dessa vez. Exatamente. Porque daí entra muita coisa, né, gente? Os ganhos secundários, porque daí eu não me valorizo. A nossa geração é uma geração que teve muito Quiron. Quiron é um aspecto astrológico em Áries ou Touro. Pega lá seus mapas astral e vê. Se seu Quiron é em Áries, você tem problema porque você não sabe teu valor. Se você tem o Quiron em Touro, você tem um problema porque para você tudo falta em você. Né? Que a geração mais novinha da Bianca, ai meu Deus, minha perna, meu seio, meu cabelo, e daí tá sempre faltando, não é o suficiente, não é o suficiente, não é o suficiente, né? Que é a geração agora do Botox, que é a geração da desarmonização facial. E daí, essa geração, tudo tá faltando em mim, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou... E daí se mete em relações... Mas só quando ela falta, por isso a anímica, né? Quando a constelação é para si, cara, o problema não é o meu marido, o problema não é minha mãe, o problema é que eu sinto que eu sou um ser faltante. E quando eu analiso meus sonhos, minhas coisas, e eu encontro isso, daí eu encontro a liberdade para falar, cara, eu não preciso de nada disso, né? Eu posso simplesmente viver sem esse papel. Mesmo que isso me custe relações. Porque às vezes custa, né, gente? Pra mim, custou minha relação com a minha mãe, por exemplo. Só que eu segurava, sendo a mãe dela, no sentido de, vou ficar aqui, tá tudo bem, tá quentinho, né? E daí, de repente, eu falei, cara, se eu não for a mãe dela, ela não vai querer uma filha. Ela não quer uma filha, ela quer uma mãe. E daí eu tive que pagar esse preço, como todo mundo em casa sabe que tem que pagar um preço, né? Então a constelação ela não soluciona, mas ela mostra para você aonde você tem que solucionar. O que já é uma coisa, né, gente? É gigantesca. É gigantesca. É gigantesca. É aquela frase que você gosta de usar, conheceis a verdade vos libertará. Exatamente. Só a verdade liberta a gente. Você conhece ali e fala, cara, tô me comportando fora do meu lugar. Qual é o meu lugar? De esposa, de mãe.
né? Que é o nosso assunto. O que é ser mulher? É estar no meu lugar de mulher naquela função, né? O que mais? Tinha mais um? Mas é a Não, última. gente, não Foi? tem mais nem pergunta para fazer. Depois disso aqui, ó, Ela tá aguardem ela o tá próximo reflexiva, episódio. Ô, Cris, Eu não tô você refletindo. sabe que ela é bruxa, né? Ela deve ter entrado Ela aqui já leu aqui, ó. Ela já leu aqui certeza. minha mente, que não sei o quê. Certeza. Mas eu acho que você tá mais ferrada que eu nessa história toda. Ela me conhece faz mais de 10 anos. Ela sentou aqui, ela já me conheceu em 15 minutos. Olha lá, ó, ela já tá... Isso é arquétipo, gente. É, né? Isso não é bruxaria, é tecnologia. A gente mapeia o tênis, o jeito que senta, as expressões faciais. Às vezes eu estava falando de um assunto, você mexia determinada parte do seu rosto de determinada forma, eu sabia que aquilo, ou mexia o olho de lado, significava que você estava ressignificando uma memória, né? Isso é cérebro, isso é ciência, né? E daí você sabe a pessoa, daí você vai no assunto que é pesado. Karina, muitíssimo obrigada. Ah, eu que agradeço, Muitíssimo gente. obrigada. Foi um prazer. Foi sensacional e esperem o próximo episódio. Gente, não percam parte 2. Até. Vemos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.